meninas! Olá, seres de luz! Hoje estamos aqui para falar sobre a fase de lua nova. Então vem comigo para a gente ver o que essa lua nova em Câncer tem para nos indicar, para nos aconselhar. A lua nova, ela vai estar acontecendo então no signo de Câncer ao sétimo grau, no sétimo grau de Câncer. Então está Sol e Lua ali juntinhos no sétimo grau e eles estão se encontrando na casa 4. A lua nova em Câncer, ela vai acontecer às 23 horas e 52 minutos de hoje. Então, hoje, dia 28 de junho, inicia a lua nova que vai até o dia 6 de julho, tá? Então, assim, lua nova é sempre aquele momento, né? A lunação é sempre aquele momento em que a gente dá uma olhadinha como é que vão ser os temas, assim, das 4 fases, né? De todas as fases juntas até a próxima lua nova. Então ela dá um tom assim bem especial para o ciclo como um todo, tá? E o tema central que eu diria dessa lunação em Câncer vai ser a individualidade. E aqui a individualidade nas suas diferentes faces, né? E até parece um pouco contraditório ao falar do signo de Câncer, porque o signo de Câncer, ele em geral, ele é tratado, ele é falado como um signo família, né? Em geral é uma das palavras-chave que se fala sobre Câncer, esse aspecto aí de família, de ancestralidade, enfim. Mas a gente não pode esquecer de algumas características aí cancerianas, né? E aqui a gente pode se remeter até o próprio animal, o caranguejo, que é o símbolo do signo de Câncer. E o caranguejo, ele tem aquela casca, né? Mais endurecida em cima, ele sai de ladinho, né? E muitas vezes os cancerianos, eles têm muito dessa energia. Por mais que goste de estar muitas vezes em grupo, em família, gosta muito do tema relacionado ao feminino, às crianças, à nutrição, às memórias, são todos temas cancerianos. A gente não pode esquecer que tem essa energia também ali por trás, né? Então, muitas vezes os cancerianos sim se fecham, ficam ali com aquela segurança maior, com essa casquinha ali do caranguejo, né? E pode até não voltar, não andar para trás, mas vai saindo assim de ladinho mesmo, né? E esse vai ser um tema bem presente nessa lunação de Câncer. Principalmente porque a gente está falando, né, além de Sol e Lua estarem juntinhos ali no sétimo grau, Lilith está também juntinho de Sol e Lua. Lilith está no 8º grau, mas ali, ó, grudadinho com Sol e Lua. E esse é um tema bem importante da gente pensar nessa lunação. Câncer é, como eu já disse, né, esse lado feminino, esse lado do lar, esse lado da nutrição, das memórias, da ancestralidade. E aqui, Lilith estando na casa 4, no grau 8º, vai trazer mais fortemente ainda esse tema do feminino em destaque. Só que aqui não é aquele feminino muitas vezes estereotipado porque é feminino, é dócil, porque é feminino, é tímido, porque é feminino, é passivo. Mas aqui a gente está falando dessa energia de Lilith, que é um roupante onde quer que Lilith se apresente no mapa, né? E então, nesse sentido, e com uma lua nova, né,
Esses temas relacionados a câncer, eles estarão muito fortes, principalmente os temas relacionados às mulheres, tá? Contudo, aqui é possível que esses temas relacionados a mulheres não é num sentido de destaque positivo, tá? Não é no sentido de elevação, mas no sentido de perda. Então é possível aí que nos próximos dias, entrando julho, né, nas próximas fases de lua, temas relacionados ao feminino entrem em destaque, mas com um teor de perda, um teor de prejuízo, um teor de subjugação até, tá? E tanto o feminino como até esses próprios temas relacionados às mulheres, criança, maternidade, nutrição, família, lar, haver perda de espaço das mulheres em temáticas nesse sentido. Então aqui pode ser bem tenso nesse ponto, tá? Então vamos ficar alertas, tá? E outro tema, né, bem importante é a quadratura que Júpiter estará formando em Áries com o Sol e a Lua. E aqui também não é um posicionamento muito gostosinho, porque fala de instabilidades, fala de cabo de guerra. Então lembra ali no início quando eu falei até de individualidade, né? Aqui a individualidade ela vai apresentar essas diferentes faces. Então se você pensar num cabo de guerra, uma pessoa de cada lado, cada uma puxando, né, para o seu lado da história, para o seu ponto de vista, para o que quer naquele momento, né? Então esse Júpiter em Áries, ele vai trazer um ar um pouco mais bélico, mais nervoso nos próximos dias. E aí somado com essas perdas do feminino, então vai ser aí dias bem complicados nos próximos momentos, tá? Outro aspecto que infelizmente não vai ser muito gostosinho, né? Mas aqui até pode ter as suas faces. Vai ser Netuno retrógrado e ele estará acontecendo na casa 12 em Peixes. O que isso significa? A casa 12 é a casa de Peixes e Netuno é o planeta regente de Peixes. Então aqui a gente está vendo uma energia netuniana, uma energia pisciana e uma ação de casa 12 totalmente confortáveis para agirem como quiserem. Estão de fato em casa, né? De fato em casa. E aqui pode ter duas possibilidades, esse Netuno entrando em movimento retrógrado, tá? Uma delas é essa questão do recolhimento, de um maior recolhimento de forma geral, o que pode trazer a nível mental, a nível emocional, psicológico, solidão, então sensação de solidão, de estar sozinha para resolver as coisas, de só poder contar com você mesma, sentimentos ligados à depressão também, então um pessimismo diante a vida, inclusive possibilidades aqui bem forte, possibilidades de fuga, buscar ferramentas, substâncias, formas de fugir de algo, tá? Então aqui entram os vícios, as compulsões, entram os desligamentos da realidade em vários níveis, né? Então aqui é importante atentar para isso, tá? Atentar para isso. Se você sente que já tem uma tendência mais melancólica, de já se sentir mais sozinha realmente de forma geral, sente que a sua vida tá passando aí por uma instabilidade, o cabo de guerra que eu mencionei antes, o feminino, se você trabalha ou está em uma fase muito com esses temas mais cancerianos, mais ligados ao feminino, também em destaque, preste muita atenção nos próximos dias, tá? Cuide de você, se preserve, porque de fato aqui a gente tem ali um caldeirão
cozinhando as mulheres, vamos dizer assim, né? Vai ser realmente muito tenso para o feminino. Então, cuide-se, tá? Cuide-se, proteja-se espiritualmente, energeticamente, psicologicamente, mentalmente, enfim, em todos os níveis que você puder, porque realmente vai ser uma energia mais complicada aí nos próximos dias de julho, tá? Nesse inicinho de julho, tá? Por outro lado, tá? Esse Netuno retrógrado em Peixes, ele pode auxiliar também processos de autoconhecimento, pode auxiliar processos de autoconhecimento. Se você está fazendo terapia, algum acompanhamento terapêutico, pode ser muito proveitoso, então pode ser ali que consiga realmente chegar num ponto muito importante de resolver questões internas, tá? E até insights, então virem insights através de sonhos, lembranças, entender, compreender questões que para você talvez não estivessem muito claras, talvez isso venha à tona, tá? Então, tem esse outro lado também, é possível que essa outra face também apareça, tá? Mas, ainda assim, nem todo processo de autoconhecimento é gostosinho, né? Nem todo acompanhamento terapêutico também é leve, mexe com muitas questões internas, né? Então, ainda assim, fica valendo todos esses cuidados que eu te passei anteriormente, tá bom? Nesse sentido, qual é o chakra que eu vou indicar para esse ciclo, então, de lua nova? Vou te passar a meditação guiada do chakra Muladhara. Então, vou deixar daqui a pouquinho aqui, em algum lugar da tela, vou te deixar o link da meditação guiada para Muladhara Chakra, que é o chakra básico, tá? É muito importante esse trabalho energético com o chakra básico, embora algumas linhagens, enfim, esotéricas, espiritualistas não concordem com isso, mas é o meu posicionamento, é a minha opinião, de que é importante sim trabalhar o chakra básico, tá? Porque ele é a nossa raiz, ele é a nossa base, tá? E sabemos que muitas de nós não tiveram bases, raízes muito fortes, né? Seja no âmbito familiar, um contexto familiar realmente que te proporcionou raízes firmes, ou seja até no âmbito de valores, de segurança pessoal, de desenvolvimento da personalidade, isso também ter sido conturbado ali nos primeiros anos de vida. E isso causa, assim, uma sensação de instabilidade de forma geral. Então, nesse sentido, o Muladhara Chakra, o chakra básico, ele trabalha esse aterramento, ele trabalha essa base, para que com essa energia do chakra básico equilibrada, você consegue ascender para outros chakras, outros temas da vida, outros desafios que você se propôs. Então, vou deixar aqui essa prática e super aconselho que seja feita, tá bom? Então, aproveita os próximos dias. E agora, então, vamos às previsões, signo a signo, começando com as cancerianas. Olha só, cancerianas, o lar e a família poderão sofrer aí algum tipo de prejuízo nesse sentido do detrimento ao trabalho e à autoexpressão, tá? Então, pode ser que aqui ocorra um cabo de guerra, realmente medindo forças, lar e família de um lado, trabalho e a autoexpressão do outro, em que talvez as cancerianas elas tenham que, talvez, muito provavelmente nesse contexto de lua nova, acabar tendo que escolher entre temas relacionados ao lar, relacionados à família, em detrimento principalmente de escolhas profissionais ou até de escolhas pessoais. Então, deixar de escolher algo porque quer, porque a família, porque a casa, porque o lar de alguma forma está necessitando de algo diferente, tá?
Então, interessante observar aí esses possíveis movimentos que aconteçam nos próximos dias com esses temas, lar e família versus trabalho e expressão pessoal, tá? Leoninas, olha só, leoninas, vai ser uma fase aí bem exaustiva para as leoninas. Então, aqui pode ser dias aí não muito leves, principalmente no campo emocional. As leoninas se sentirem mais esgotadas emocionalmente, mais exigidas emocionalmente, para lidar com as situações que aparecerem, né? Isso pode ser também tocado no campo do trabalho, no campo do corpo físico. Então, burnout pode ser aí um tema que passe pela vida das leoninas nos próximos dias, além de um cansaço maior fisicamente, tá? A gente não pode esquecer que estamos no signo de Câncer, então é como se as leoninas estivessem ali no finzinho da sua energia pessoal, que vai ser renovada conforme as leoninas forem fazendo aniversário. Mas sempre quando chega ali no signo anterior, dá uma sensação de maior cansaço, de maior falta de disposição, e as leoninas podem sentir isso realmente nos próximos dias. Mas daqui a pouquinho as leoninas já estarão renovando seu ano novo pessoal, e aí renova a energia também, tá certo? Virginianas, os relacionamentos podem auxiliar, virginianas, a cura de traumas, viu? Então, se você tem aí bloqueios, dificuldades, energia realmente estagnada em alguma área da vida, os relacionamentos, eles podem te auxiliar a identificar esses traumas, podem te auxiliar a resolver esses traumas, né? E aqui uma pergunta que fica para as virginianas é se você tem evitado olhar para os seus bloqueios pessoais, para os seus traumas, para não sofrer mais, né? Então, é interessante a gente pensar todas as situações que acontecem na vida como fonte de autoconhecimento. E aqui, os relacionamentos, principalmente os amorosos, eles podem realmente aí atuar como uma seta que vai te apontar a temas que você tem que trabalhar na sua vida. Os relacionamentos de forma geral, as amizades, colegas de trabalho, enfim, mas os amorosos também. Então, se você está em um relacionamento amoroso ou não, é interessante observar o que as lembranças, o que a rotina desse relacionamento, o que as situações que estar relacionadas a ficar com alguém te lembram, te passam. Olha com atenção, porque talvez tenha aí coisinhas mal resolvidas internamente que precisam ser olhadas, tá, virginiana? Librianas, diálogo para fazer o relacionamento dar certo, viu, librianas? Então, se no amor, aqui especificamente, mas nos temas amorosos, se a libriana talvez esteja um pouco mais impaciente, um pouco mais com dificuldade nos relacionamentos, com temas que tá engolindo ali na garganta, a saída é o diálogo, tá, libriana? Então, não fuja aí do que deve ser conversado, né? Não é jogar palavras ao vento, nem acusações, nem devanear. Ser clara com algo que você vê que precisa ser melhorado no relacionamento, tá, libriana? Escorpiana, olha só, escorpiana. Facilidade, escorpiana, para se conectar com a sua verdade interior. Então, aqui pode ser um ótimo portal, essa lua nova, para você, escorpiana, se conectar com aquilo que você essencialmente gosta, descobrir, se você ainda tem também alguma dúvida nesse sentido, descobrir o que você gosta, ouvir aí o seu mestre interior, um aconselhamento aí do seu
eu interior do que fazer, se você está em algum momento de dúvida, de incertezas. Pode ser um ótimo momento, escorpiana, para você ouvir intuição, ouvir a sua voz interior, aceitar até chamados interiores, tá? Contudo, né, não vai ser só luz esse momento, tá, escorpiana? Porque internamente você pode receber realmente vários insights e várias respostas aí da sua essência mesmo, do seu ser. Mas do lado de fora podem estar acontecendo muitas tensões, viu? Aqui a gente vai estar com uma quadratura entre Marte e Plutão nos próximos dias. Então, Marte é o regente tradicional dos escorpianos, das escorpianas, e Plutão é chamado de regente moderno. Então aqui, ó, todas as energias escorpianas, seja por um ponto de vista ou por outro, elas estarão aí em choque, né? Então isso pode trazer uma certa dificuldade nas relações com os outros, tá? Um certo embate. Volte-se para você mesmo, busque as respostas em você mesma, tá, escorpiana? Sagitariana, olha só, Sagitariana, um tema de destaque nesses próximos dias, nessa alunação de Câncer, vai ser a liderança e o poder. E aqui tem duas faces, essa liderança e poder, que é o abuso do poder, é uma possibilidade delas, então é bem interessante você revisar aí se você não está sendo muito intransigente nas esferas que você atua, se você não está sendo muito invasiva, abusando aí do seu poder que você exerce sobre a vida das pessoas, do ambiente que você convive, enfim. Assim como um outro tema com relação à liderança e poder é a própria preparação para a liderança. Então aqui, olhando pelo outro viés, né, você aí sente que precisa ser mais proativa, que precisa ser mais decidida, líder realmente, né? Então exercer esse protagonismo de uma forma mais efetiva. Pode ser um ótimo momento para você se preparar para assumir lideranças, tá? Então aqui você observa esses dois lados aí da moeda, né? O abuso do poder ou a preparação para liderança. Olha essas duas faces aí com bastante sabedoria, tá, Sagitariana? Capricorniana. Capricorniana, vai ser um momento em que vai ser exigido de você uma maior maturidade e uma maior responsabilidade. Então aqui vem esse chamamento para as capricornianas se desenvolverem em vários níveis, né? Então crescerem, amadurecerem, assumirem a sua vida, né? Usar realmente aí o seu poder pessoal com maturidade, com seriedade, com responsabilidade. Bem, o chamamento assim, bem realmente aí, que só você pode realmente acolher e desenvolver esses temas, tá? Um lado bom é que se você realmente trabalhar esses temas, em breve, muito em breve, você pode estar colhendo os frutos. Então aqui até nem estou falando de no futuro distante, as sementinhas que você plantar agora você colher. Aqui pode ser bem rápido o retorno se você trabalhar esses temas na sua vida, tá, Capricorniana? Aquarianas, muito bom, aquarianas, para realizações e temas ligados a grupos. Então, aquariana, se você está aí com algum projeto que envolve muitas pessoas, se você está buscando talvez até um grupo mesmo, um coletivo, uma união de pessoas para fazer algo, pode ser realmente um ótimo momento, porque em breve vai se concretizar esses movimentos que você fizer. Então, momento bem positivo, tá, aquariana? Pisciana.
Piscianas, olha só, piscianas, vai ser um momento aí mais tenso para as piscianas, não vai ser um momento aí muito gostosinho, em que provavelmente uma necessidade de isolamento seja bem presente, então as piscianas realmente estarem sentindo uma vontade de se recolher mais, tá? Assim como próprios sentimentos de depressão, de solidão podem vir para as piscianas. Então, se você mesmo tem Sol, Lua, ascendente em peixes, você pode sentir essa necessidade de um maior recolhimento nos próximos dias, tá? Apenas observe o quanto esse processo de recolhimento ele é necessário aí para trabalhar temas internos e o quanto isso não seja um processo de fuga, em que você se recolhe, você se isola, você se fecha para evitar algo que deva ser trabalhado, deva ser visto, tá, pisciana? Então, atenção para isso. Arianas, tensões e brigas podem acontecer aí na vida das arianas nos próximos dias. E aí aqui fica aquela coisa do, Cíntia, mas é uma tensão que vai gerar uma conquista, mas é uma briga em que eu vou me posicionar, vou me colocar, vou lutar pelo que eu quero e vai ser justo. Não. Aqui realmente as tensões, os conflitos que surgirem, Ariana, vão ter como resultado uma sensação de retrocesso, uma sensação de que ao invés de você ter ido à luta para conquistar algo, é que você não só não conquistou nada novo, como você talvez perdeu algo que já tinha nas mãos, né? Então vai ser um momento aí bem complicado, bem tenso aí para as arianas, então tenta minimizar tanto quanto possível, tá? Os embates, os conflitos, para realmente minimizar esse resultado final de sensação de não só não ganhei, como ainda perdi, tá? Pode aparecer essa sensação nos próximos dias, tá? Taurinas, olha só, taurinas, cuidado, taurinas, com as perdas, tá? Principalmente aqui as perdas de ordem realmente material, de ordem financeira, tá? Então, observa bem aí se tu não tá com algum descuido em temas relacionados à própria casa, ao próprio lar, às finanças, tá? Porque podem acontecer aí perdas, podem acontecer prejuízos nesse sentido do desperdício também, tá? Então aqui pode ser perda, no sentido da coisa se perder, como até um desperdício, aquilo não foi aproveitado da melhor forma possível, tá bom? Então, observa bem o quanto isso se encaixa aí no seu momento, tá, Taurina? Porque pode ser um tema nos próximos dias bem importante de você resolver, tá? Geminianas do coração, um chamado para curar a criança interior, tá? Então, assim, geminiana, observe feridas aí da infância, observe temas que hoje você tem dificuldade de lidar, que você tem dificuldade de trabalhar, que tem aí um tom de bloqueio, de trauma, enfim, e que podem ter as suas raízes lá na infância. Temas até ligados à própria compensação, né? Então, vou fazer isso porque quando eu era criança eu não tinha, porque os meus pais não podiam me dar, então agora vou fazer X coisa. Então, cuidar também esses aspectos aí de compensação de temas ligados à infância, porque isso é um sinalzinho de que uma partezinha de você está presa em algum tema lá da infância que ficou mal resolvido. Então, procura trabalhar temas relacionados à infância e também
temas ligados à criança ferida. Então, aquele nosso lado realmente mais sensível, aquele nosso lado que precisa de carinho, de cuidado, de acolhimento. Olha para esses temas que vai ser bem propício nesses próximos dias, tá bom? Então, meus amores, gratidão por estarmos juntas aqui em mais uma lua nova. Um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos e nos outros vídeos também aqui do canal. Tchau, tchau!